Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração e lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada esta que não começou na atual encarnação, não. Já tivemos centenas e milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes e também em todas as raças. Já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas. Encarnamos como homem ou como mulher, dependendo da nossa necessidade encarnatória, como esclarece a doutrina espírita, que também nos diz que, para chegarmos à felicidade, precisamos arrancar do nosso coração a erva daninha dos vícios e defeitos, que muitas vezes estão muito enraizados, mas vamos indo. Lentamente, vamos conseguir arrancá-los. E para nos auxiliar nesta tarefa, nada melhor do que uma passagem dos evangelhos. Do Evangelho de Marcos diz o seguinte: E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e servo de todos. Vou repetir essa passagem de Jesus, que é muito importante. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e servo de todos. O que significa isso? Significa que ser dos primeiros da Terra não é problema de solução complicada, não. Há maiorais no mundo em todas as situações. A ciência, a filosofia, o sacerdócio, tanto com a política ou o comércio, e as finanças podem exibi-los facilmente. Os homens principais das ciências, com legítimas exceções, costumam ser grandes presunçosos. Os da filosofia, argutos sofistas do pensamento. Os do sacerdócio, fanáticos sem compreensão da verdadeira fé. Em política, muitos dos maiorais são tiranos. No comércio, inúmeros são os exploradores. E nas finanças, muitos deles se passam de associados das sombras contra os interesses coletivos. Esses são os primeiros da Terra. São aqueles que nós idolatramos, aqueles que nós veneramos, aqueles que nós seguimos, não é assim? Pois é. Todos nós queremos ser como eles. Tudo bem? Não tem problema. Nós temos livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de decidir quem a gente segue, mas também tem a responsabilidade a respeito das consequências. Só que quando chegamos à pátria espiritual, a coisa muda de figura. Nós temos um exemplo no Evangelho segundo o Espiritismo de uma rainha de França, se achava tal, era rainha, né? Todos prestavam reverência a ela, todos a bajulavam. E quando ela chega na pátria espiritual, o que acontece? Ela percebe que muitos daqueles a quem ela desprezava estavam numa situação espiritual superior a ela. Ela era simplesmente mais uma indigente espiritual. Por quê? Porque estava entre os primeiros da Terra. Então, só que para ser os primeiros nas esferas de Jesus sobre a Terra, aí a coisa complica. Não é questão fácil ter acesso para todos nós. Isso porque nos departamentos do mundo materializado, os principais devem ser os primeiros a serem servidos e contam com a obediência compulsória de todos, não é? No mundo materializado,
os espíritos dominantes, agora saindo materializado, indo para o mundo espiritual, os espíritos dominantes são os últimos na recepção do benefício, porque são servos reais de quantos lhe procuram a colaboração fraterna. E Jesus nos deu exemplo disso, não foi? O espírito mais evoluído que pisou no planeta, espírito puro, ou seja, já tinha chegado, feito toda a evolução há bilhões de anos, tinha sob sua responsabilidade o governo dos destinos da Terra, resolveu vir ao planeta para nos legar o exemplo. O exemplo de quê? O exemplo da responsabilidade, o exemplo de amor e o exemplo de humildade. Nasceu numa família humilde. E todo mundo acha, Jesus deveria ter nascido numa família rica, deveria ter sido um rei. E o próprio Judas acreditava que ele iria usar seu poder para libertar o povo judeu do jugo dos romanos. Por isso, o entregou ao Sinédrio e o entregou aos romanos, porque conhecia o poder de Jesus. Só que Jesus não utilizava de maneira incorreta o seu poder. Utilizava para quê? Curar os doentes e demonstrar a lição de amor. E o maior exemplo que ele nos deu foi ao lavar os pés dos apóstolos. Pouco antes de retornar à pátria espiritual, ele pega uma bacia, um pano, e lava os pés dos apóstolos, para dar o exemplo de humildade, porque esse tipo de serviço era exclusivo dos escravos. Nenhum homem livre faria isso que Jesus fez. E olha aqui, ele era o mais evoluído sobre a Terra, então. Em todas as escolas, há muitos pregadores, todos os segmentos religiosos, muitos mordomos, cooperadores, polemistas, doutores em letras, intérpretes, mas são raros os apóstolos. Por que são raros os apóstolos? Porque os apóstolos são aqueles que seguem o exemplo de Jesus. Não é difícil ser humilde? Claro. Principalmente nos dias de hoje. Por exemplo, nas redes sociais, todo mundo bota foto no melhor restaurante, visitando a melhor loja, utilizando a roupa mais cara. Nós vivemos na sociedade da ostentação. Mas vai chegar um dia, vai levar ainda bastante tempo, em que todos nós vamos aprender que a ostentação não nos leva à pátria espiritual, não. Fazendo um trocadilho, a ostentação nos leva para onde? Para o inferno da nossa consciência. Por quê? Quando chegamos na pátria espiritual, compreendemos que tudo aquilo que nós fizemos não estava correto e pedimos humildemente uma nova oportunidade. Então, vamos todos nós, nesta segunda-feira, fazer algo diferente. Procurar ver quem está precisando de ajuda e ajudar discretamente. Importante lembrar, Jesus disse que não saiba a mão esquerda o que faz a mão direita. Então, à medida que nós vamos auxiliando aos outros, nós também iremos receber o auxílio dos bons espíritos. Pense nisso, pratique isso, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.